cresceu cerca de 30% de acordo com o IBGE. O fenômeno está sendo chamado de divórcio grisalho, que está ganhando força no mundo. Já tinha falado sobre ele aqui no Manhã Cidade, mas parece que os números só aumentam, tá? Quando o assunto é a separação dos casais aí que estão acima dos 50 anos. Ô, Ana Rebeca, bom dia para você. Tem motivo para isso? Ou o pessoal se abusou mesmo e não quer mais? Oi, Renata, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha no Manhã Cidade. Tem, né, Renata? São diversos motivos. A gente começa falando, não é, sobre um desgaste, né, nesse relacionamento, a falta de, como é que eu posso colocar aqui, de interesse mesmo e continuar em um ambiente que não te favorece, que não te valoriza. Aí a gente vem para a pauta do empoderamento feminino, não é? A gente vem para a pauta de a mulher estar se enxergando em outros ambientes, como, por exemplo, o mercado de trabalho, não é? Querer ou experimentar outros ares que não seja o ambiente do casamento. Mas não é simples, tá? A gente também não pode comemorar o fato de pessoas estarem se separando, até porque não é só o casal. Se tem filhos, por exemplo, a questão muda de contexto, né? Por isso que a gente conversa agora com a Larissa Barbosa. Ela é advogada em Direito de Família e Sucessões. Larissa, bem-vinda à Rádio Cidade. Bom dia para você. É um número alto, né? Em 2010, de acordo com o IBGE, 10% apenas desse divórcio com essa característica, com pessoas com 50 anos de idade. Agora é 30%. É preocupante? Você recebe esse tipo de caso no escritório? Como é que você tem avaliado esse cenário? Bom dia. Bom dia para você e para todos que nos escutam aqui na Rádio Cidade. É preocupante porque a gente tem a ideia de que famílias estão se desfazendo e como é que isso está acontecendo, né? Mas essa crescente aconteceu muito pós-pandemia. Né, os casais na pandemia ficaram ali fechados em suas residências e não tiveram como fugir um do outro, digamos assim. Né, as intimidades foram, de fato, crescentes ainda mais e isso ocasionou alguns divórcios. Agora, esses divórcios que nós estamos conversando aqui, por incrível que pareça, eles não são de casamentos recentes. São de casamentos de 25 anos de vida juntos, 30 anos de vida juntos e que depois de uma certa idade eles decidem aí pelo fim dessa relação. Quem casou muito cedo e hoje, por incrível que pareça, tem mais de 50 anos de idade. E aí, o que eles conversam, por exemplo? O que eles alegam na hora disso? A gente realmente não consegue mais conviver junto? O que é que acontece? Hoje, a expectativa de vida do brasileiro aumentou muito, né? Mulheres e homens aos 50 anos, eles estão muito jovens, querendo ainda ascender no mercado de trabalho, querendo fazer viagens, realizar projetos, né? E com isso, traz essa ideia de que, em algumas situações, as visões já não estão mais ali em comum, né? E uma coisa que a gente escuta muito das pessoas que casaram jovens, né, lá atrás, no tempo dos nossos avós, quando o fulaninho faleceu, foi que eu vivi, foi que eu pude viajar, foi que eu pude fazer alguma programação que eu queria. E isso era o que a gente escutava, de repente, dos nossos avós. Hoje, essas mulheres, é mais as mulheres, na realidade, né? Nessa idade de 50, 60 anos, elas querem viver isso agora. Elas não querem estar num casamento que elas sentem que não está mais sendo feliz com elas, né? Então, isso é o que tem motivado muito essas separações. Agora, na hora de procurar, por exemplo, um especialista na área, né, de chegar no escritório de advocacia, por exemplo, de chegar ali a assinar esses documentos de separação, tem um contexto de filhos, não é? Isso envolve a família como um todo, não é só o casal. Como isso é trabalhado? Sim, nesse cenário do divórcio grisalho, né, como está sendo reconhecido nas redes sociais, a maioria dessas situações, os filhos já são crescidos. Né, já tem suas famílias constituídas, já tem esse casal já tem seus netos, então não tem sido um grande problema a questão dos filhos, mas sim do patrimônio construído durante esses 30 anos. Aí é onde vira confusão. Aí é quando pode acontecer algum estresse, né? Mas nada que um especialista no assunto não consiga resolver com tranquilidade. Larissa, e qual a orientação que vocês passam para esses casais, não é, que estão nessa ideia, mas que tem muita dúvida? Será que vale a pena realmente? Começa por onde, né? Vale a pena um casamento, encerrar um casamento de mais de 30, 40 anos para conquistar algo novo? O que vocês aconselham? Sim, a família sempre vale a pena, mas estarmos felizes na nossa individualidade também. Né? Então, a gente tem que pensar primeiro
pessoalmente, se essa decisão é uma decisão que está sendo tomada de forma confortável. Se sim, procurar um especialista, um advogado na área de família, para saber como é que fica esse patrimônio, como é que fica esses filhos, como é que fica, né, a vida pós-separação. E, a partir daí, seguir com a decisão tomada de forma segura. Como não tem essa questão de filhos pequenos nessa fase, né, de um casamento tão longo, é mais fácil solicitar esse tipo de divórcio? Sim, pode ser, porque pode ser feito em cartório. Né? Basta que eles estejam em consenso com relação à partilha do patrimônio e pode ser feito em cartório sem precisar ingressar no judiciário, muito mais tranquilo. Muito bem, tá certo. Larissa Barbosa, advogada em Direito de Família e Sucessões. A gente continua acompanhando, né, esse cenário. Eu acho interessante quando o IBGE traz esses dados para a gente, né? Porque se é uma característica que chama a atenção, né, no nosso país, o IBGE traz como dado. Eu não sei se... É importante trazer esse dado, né? O que interfere na sociedade um dado como esse? Interfere em absolutamente tudo. Primeiro porque a família é a base da sociedade, né? Então, se tem famílias sendo construídas ou sendo desfeitas, vai interferir na sociedade. E patrimônios construídos, imagino que aí tem empresas, tem casas de veraneio, que fazem parte do comércio de uma cidade e que, de repente, vai fazer parte de um divórcio e, de repente, vai ficar por um tempo sem poder ser locada. Empresas que, por um tempo, vai ficar com os seus gestores com uma dinâmica diferente em razão do divórcio. Então, tudo isso afeta a sociedade, sem sombra de dúvida. Gente, então não é só me separar, né? Eu mexo com todo mundo. Mexo com todo mundo. Família é a sociedade, é a base da sociedade. Larissa, obrigada por ter vindo. Eu agradeço. Renata, é isso, tá? A gente tá no lucro ainda. Eu não sou casada. Tu deve ter o quê? Uns 15 anos, então tá no lucro ainda. Eu acho também, Ana, que além da pandemia, né, como vocês conversaram aí, né, que interferiu muito nesses relacionamentos, a gente sabia que antigamente na sociedade a mulher separada ela não tinha muito valor, né? Criar os filhos longe do pai também não era visto com bons olhos. A própria dependência financeira, né, do marido fazia com que as mulheres passassem anos num relacionamento muitas vezes infeliz, para não ser julgado pela sociedade, porque não tinha como voltar para a casa dos pais, por exemplo. Então a realidade é outra. E o bom é quando se separa e fica tudo numa boa, né? A não ser que um sacaneie com o outro, né? Mas quando se chega num consenso de, é melhor a gente separar, né? Pela nossa saúde mental, pelo bem dos filhos, pelo bem da própria família, porque famílias terminam existindo mesmo depois da separação. É um outro contexto. Realmente, tem que ter sabedoria e estar muito seguro dessa decisão, né, Larissa? Exatamente, é importante. Isso que Renata falou é extremamente importante, porque, sem sombra de dúvidas, essa independência financeira, esse empoderamento e essa quebra de paradigma do divórcio, né, que não é mais um caos, como era antigamente, é o que dá força para que as mulheres procurem isso, independente da idade. Agora, o divórcio consensual, ele vai ser sempre mais interessante. Primeiro porque, eu sempre digo, não é o divórcio que causa trauma nas famílias, é a forma como lida com esse divórcio, né? Então, se ambos sabem que construíram juntos tudo aquilo, por que não entrar no consenso na hora da partilha, na hora de convívio com as crianças, na hora de tudo, né? Porque a família, o casal, ele pode se desfazer, mas aquela ideia de família, de convívio, de criação dos filhos, isso não se desfaz nunca. E outra, a briga não traz nada de bom, não é? Acaba afastando, separando ainda mais, né? E quando você tem sabedoria e a decisão realmente foi tomada pelos dois, fica até mais fácil para vocês trabalharem, né? Sem sombra de dúvida. Para o advogado é bem mais tranquilo e para as partes principalmente, porque resolve mais rápido, né? É menos oneroso, que isso também é muito positivo, resolve muito mais rápido e todo mundo sai satisfeito aí para seguir o novo ciclo. Muito bem, Renata. Larissa Barbosa, advogada. Ô, Ana, Oi. Vou aproveitar, né, que a gente tem Larissa aí, que é a especialista no assunto. Nos divórcios, na hora de separar, o que é que complica mais, né? Porque a gente sabe que ali são a renda dos dois, né? E aí tudo vai caminhando junto. E às vezes quando separa, você até tem uma dificuldade para você manter os mesmos gastos que você tem, porque vai tá tudo dividido, né? Ainda tem os meninos, os filhos, quando se tem, para dar conta. O que é que mais os casais entram assim em discussão na hora do divórcio em relação à partilha, Larissa? Renata, sem sombra de dúvidas, tirando a questão da guarda e do convívio com as crianças, que vai ser sempre um calo no sapato, né? Mas com relação a essa questão de partilha, sempre é o que pesa no bolso. Por exemplo, quando são situações em que a mulher não trabalhava, dedicava ali a sua vida inteira aos filhos e ao marido e à casa, e de repente ela se separa e todo o poder aquisitivo está com aquele marido.
Ela não tem ideia do patrimônio que eles têm, ela não tem ideia do ganho mensal que ele tem, e a vida dela muda drasticamente. Então, ela fica totalmente sem renda e isso gera um problema grande nos processos judiciais. Por quê? Porque ela tem o direito de pedir alimentos a esse ex-cônjuge, né? E muitas vezes tem ali a resistência do cônjuge de pagar esses alimentos. Também existe a figura no judiciário de alimentos compensatórios, que o que é isso? Quando o padrão cai muito, como a Renata falou, quando o padrão cai muito depois da separação, esses alimentos compensatórios servem para equilibrar um pouquinho. Então, a mulher recebe um montante ali para meio ela ter uma estabilidade ali durante aquele período do processo. Mas essa questão dos alimentos para cônjuge sempre é um problema no judiciário. E como é definido, Larissa, esse valor, por exemplo, né? É uma forma de sustento dessa mulher, até porque ela está saindo de um relacionamento longo, mas um patrimônio foi construído pelos dois, mas se o poder está com o homem, existe um valor a ser compensado para esta mulher, né? Sim, sim. O valor que ela vai receber a título de alimentos depende muito de como era o padrão de vida daquela família, né? Então, vai se averiguar aí quais são as despesas reais que essa mulher tem em casa, com esses filhos e tudo mais. E só para esclarecer para a sociedade, não é a mesma coisa da pensão das crianças. São 2 pagamentos diferentes, né? E o outro ponto que também gera algum problema é a depender do regime de bens que o casal adquiriu na hora que casou, a partir de 50%. Porque, às vezes, vem aquela ideia de que, não, isso não foi comprado junto, foi o meu esforço sozinho, e agora eu vou ter que dividir 50%. Vai sim. A depender do regime de bens que escolher, vai precisar dividir. Ô, Larissa, oriente aqui, vá. Alguém vai casar hoje. Assim no quê? Porque nos dias de hoje, sinceramente, né, Renata, as pessoas já estão casando pensando no se não der certo, separa. Não, eu não penso assim. Mas, porque quando depois que casa, vai o quê? Cortar o carro no meio, é? Aí assim no quê? Não, né? Na realidade, Rebeca, não é nenhuma questão de se não der certo, separa. É que todo casamento ele termina. Todo. Seja pelo divórcio, seja pelo falecimento. Todo casamento termina. E o regime de bens ele vai interferir, ainda que eles vivam durante a vida até o fim. Mas no inventário, quando morrer, aquele regime de bens lá do casamento vai interferir. Por isso que é tão importante. Então, quem vai casar hoje, o mais importante. Quando a gente vai abrir uma empresa, a gente não procura um contador para poder abrir aquela empresa organizada? Então, quando a gente vai, bem entre aspas, abrir uma família, a gente deveria procurar um advogado especialista para crescer aquela família de forma organizada. Nós temos hoje no Brasil o regime de bens de comunhão parcial, comunhão total, separação total. A maioria das pessoas escolhe o de comunhão parcial porque é o mais fácil e é o mais barato no cartório. Mas o melhor regime de bens é o regime de bens misto, onde a gente pode usar todos os regimes a depender de qual é a realidade daquela família e qual é o patrimônio que aquele casal já tem. E aí consegue já prever algumas situações e prevenir problemas. Gostei desse. É maravilhoso. Até porque quando 2 pobres se casam, né, só tem um pano de prato, né? Não, de jeito nenhum. Mas hoje em dia os jovens que estão se casando, eles estão pensando em ter empresas, em empreender, em ser autônomos. Às vezes a gente pensa que regime de bens é uma preocupação só para quem tem dinheiro. Mas na realidade não. A gente precisa se preocupar porque os casais hoje eles casam jovens e eles querem crescer juntos. Então, a ideia é que eles cresçam juntos de forma organizada, para que, ou no eventual divórcio, que pode acontecer, a gente não pode garantir que não, né? Ou até que a morte nos separe e ela irá nos separar, a gente esteja com isso organizado, sem criar problema no judiciário. E quando eu digo assim, que 2 que não tem nada, mas se juntam, até aquele nada está valendo alguma coisa, né? Porque eles já estão pensando no futuro, né? Exatamente, estão pensando no futuro. Muito bem, gostei da explicação. Renata Torres. Eita, essa conversa ia render aqui, viu? É porque quando se fala em regime de comunhão e tal, qual regime vai ser adotado, as pessoas acham, não, porque está todo mundo muito apaixonado e tal, e se for falar sobre isso, parece que você já está pensando, não, se a gente um dia fosse separar. Um casamento é um contrato, gente, né? Quem não vive, quem não quer no casar ali no civil. Ô, Renata. Oi. São 2 CPFs, né? São 2 CPFs, exatamente. Então, não é que você vai falar sobre isso, é que você está colocando gosto ruim já na relação. De jeito nenhum. Você está se programando, se planejando. Tudo que a gente fala aqui, todos os temas que a gente fala aqui no Manhã Cidade, todos os especialistas falam a mesma palavra. Planejamento. E isso envolve tudo na vida. Não tem para onde correr, porque a gente não sabe como é que a vida vai acontecer. Então, depois vai ter uma tranquilidade. Obrigada, Ana. Um abraço para a doutora Larissa também.